Que alegria encontrar você em mais um programa A Redenção, esse momento de oração, de intimidade com Deus e tudo isso através dos ensinamentos de Santo Afonso Maria de Ligório. E como nós estamos crescendo, não é mesmo? Nessa intimidade com Deus, nesse conhecimento da fé. E como eu já disse, para nós é uma alegria compartilhar tudo isso com você. Você é a nossa companhia de toda semana e graças a Deus temos o Padre Frederico Ozanam, missionário redentorista, para nos ajudar nessa caminhada. Sua bênção, Padre. Deus abençoe, Caísa. Deus abençoe você, meu querido irmão e irmã. Seja muito bem-vindo ao programa A Redenção. Nós caminhamos com Santo Afonso para crescer na fé, na esperança e no amor. Nós bebemos essa grande fonte espiritual que é o Santíssimo Redentor Jesus, como nos aponta, nos indica Santo Afonso sempre. E no seu livro Uma Estrada de Salvação, ele nos ajuda a compreender a importância de progredirmos no conhecimento de Deus, porque quanto mais conhecemos o Senhor, consequentemente, mais iremos amá-lo. Ô, Padre Frederico, eu acho interessante também, nós estamos aqui, cada programa a gente está meditando um tema. E eu acho bonito, Padre Frederico, porque Santo Afonso nos leva a olhar para a nossa humanidade. Sim. A gente não vive só a espiritualidade com Santo Afonso, não, ele nos convida a olhar para a nossa humanidade e como nós crescemos como seres humanos, conhecendo aí o próprio Deus através do ensinamento de Santo Afonso, muito importante. Ele nos ajuda a trilharmos esse caminho de uma espiritualidade encarnada. Sim. Assim como o Verbo se fez carne e veio morar entre nós, a espiritualidade cristã, como já nos ensina Santo Afonso, ela tem implicâncias na nossa própria vida, ou seja, ela repercute. A fé não pode estar separada da vida do cristão, de jeito nenhum. E o tema de hoje, Padre Frederico? O tema de hoje, Caísa, é a morte dos santos é preciosa. Esse é o nosso tema de hoje. Nós vamos crescer juntos, então, por isso, para que todo o ensinamento, tudo que nós vamos meditar hoje, dê frutos em nossa vida, nós clamamos juntos a força e a unção do Espírito Santo de Deus. E a cada dia que nos encontramos aqui, a cada momento que vivemos juntos no programa Redenção, nós temos o nosso contato com a Palavra de Deus. É o Senhor que fala conosco também através da Palavra. Então, pegue a sua Bíblia se você tem essa oportunidade, se não, anota a passagem bíblica para depois você meditar com a família. Lá em Apocalipse, capítulo 14, versículos 12 e 13. Apocalipse 14, versículos 12 e 13. A palavra diz assim: é preciso a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fidelidade a Jesus. Ouvi então uma voz vinda do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, os que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois suas obras os acompanham. A palavra de Deus que nos ensina. E Padre Frederico, sempre quando a gente fala de morte, nós temos uma dificuldade, mas a nossa vida aqui nessa terra,
é para que depois da morte a gente encontre o próprio Deus e alcance a glória dos céus, não é mesmo? A vida nesta trajetória terrestre é um convite para chegarmos ao lugar de onde viemos, né, do coração de Deus. Portanto, é preciso trilharmos, como já nos ensina a nossa espiritualidade cristã, o próprio Santo Afonso recorda isso, trilharmos o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. O caminho para o Pai é o Cristo. Então, temos consciência de que aqui, nesse mundo, nós não temos morada definitiva, eterna. Nós somos caminheiros na direção da Trindade sem véu, para contemplar como bem-aventurados a face de Deus, a beleza infinita. Então, esse é o convite que se nos é feito, para que a gente tenha força, esperança e um amor inflamado por Deus, a ponto de buscá-lo a todo momento. Ô Padre, Santo Afonso já começa aqui bem no início do texto, onde ele fala que a morte dos santos é preciosa, ele já começa dizendo assim, ó: alguns que vivem muito agarrados a este mundo gostariam que não existisse a morte. Santo Agostinho diz, aí Santo Afonso destaca um pensamento de Santo Agostinho: o que é viver muito tempo neste mundo, senão longo sofrimento? São tantas as misérias e angústias que continuamente nos atormentam, que a morte parece um descanso e não um castigo. Isso diz Santo Ambrósio. E eu comecei falando desse negócio de medo da morte, Padre Frederico, por quê? Porque a gente realmente, nós seres humanos, nós vivemos neste mundo como se não existisse a eternidade. A gente vive apegado, mas a gente sabe que neste mundo é uma luta imensa. Mas mesmo vivendo essa luta, essa angústia no dia a dia, grandes desafios, dificuldades que todos nós enfrentamos, a gente sempre tem medo e tem medo da morte e fica relutando contra isso. Mas aí o texto diz, né, o tema, a morte dos santos é preciosa. Os santos, aqueles que alcançaram a santidade, eles viveram este mundo de uma forma diferente, Padre Frederico? Com certeza, porque tiveram como a centralidade da própria vida o próprio Deus, né? Cristo Jesus, nosso Redentor Santíssimo, como esse tesouro, né? Esse tesouro para o qual vale a pena abrirmos mão de tudo que é mundano, passageiro, perecível, pelo eterno. E o Senhor é eterno. Então, a morte dos santos é preciosa porque eles sabem onde depositaram a esperança deles, em Deus. Então, quem tem a Deus, nada teme. O texto traz para nós a seguinte expressão: para os pecadores, para aqueles que vivem como se não houvesse amanhã, se não tivesse a eternidade, a morte causa muito espanto e muito medo. Quanto mais apegados ao pecado nós estamos, mais medo teremos, porque, diz o texto bíblico, depois da primeira morte, que é a morte do corpo físico, se nós estamos numa vida afastada, distante, ignorando o Senhor, uma vida desenfreada no pecado, diz o texto, passaremos para a segunda morte, que é a morte eterna. Essa sim é a morte que deve causar em nós um maior medo. Não essa morte do corpo, mas a morte eterna, a morte que significa, essa morte eterna, a privação de Deus. Imagine só, nós não, pelas escolhas que fazemos, não porque Deus nos castigue, mas Ele quer a nossa salvação a todo momento. Ele não quer a morte do pecador, mas que ele converta e tenha vida. E é Jesus, o Filho amado do Pai, a nossa vida eterna, abundante e feliz. Então, busquemos trilhar, como os santos fizeram e fazem, esse caminho de santidade, de vida em comunhão com Deus, de harmonia com o Senhor, na prática da vontade dEle, dos mandamentos, na caridade manifestada ao próximo, ao irmão. E desse modo nós vamos sendo abastecidos da graça e da misericórdia de Deus. Medo nós poderemos ter, mas não será aquele medo que nos fará viver encurvados, apequenados, mas é o medo na medida saudável, né? Para a gente não se perder, para a gente não se equivocar, não se desviar do caminho que leva à salvação, que é o próprio Cristo Jesus, o Salvador da humanidade. Ô Padre Frederico, e hoje nós estamos falando de um tema, e Santo Afonso, através dos seus ensinamentos, nos alertando a algo,
que muitas vezes, não sei se você concorda comigo, você que reza conosco, muitas vezes nós não temos consciência, nós vivemos neste mundo sem essa consciência do que o Padre Frederico acabou de destacar agora, que o pior não é a morte daqui, desse mundo, do nosso corpo, né, físico, mas é a morte depois, que nós vamos, né, como diz Santo Afonso aqui, ele diz aqui, a morte eterna. Isso. Que essa morte que deve nos apavorar. E será que nós cometemos tantos e passamos tantos sofrimentos que às vezes não é necessário passarmos, Padre? Porque nós não temos essa consciência, ou às vezes temos e não vivemos, colocando isso em primeiro lugar, de que nós não somos feitos para esse mundo, nós temos algo eterno preparado para nós? A própria palavra de Deus nos ensina a buscarmos aquilo que é do alto. Ou seja, esforçai-vos por aquilo que é do alto, onde está Deus, né? Quanto mais nós estivermos apegados, agarrados às coisas deste mundo, nos esquecendo do fim último que deve ser a vida do cristão, que é o próprio Deus, nós iremos sofrer nesse sentido do apego, né? Quando nós perdemos entes queridos, quando nós perdemos alguma coisa, algum bem, obviamente iremos sofrer se aquilo ali, a coisa, por exemplo, da qual eu falo, ocupa a centralidade da minha vida. Se a minha vida tem sentido nisso, em acumular coisas, quando eu perco meu chão. Então, assim, os santos, eles são felizes porque eles tiveram um coração desapegado, um coração despojado de todos os amores terrenos, dos afetos terrenos e, como diz o próprio São Francisco, com todo o afeto de coração, com o coração realmente indiviso, voltado para Deus, dizer, meu Deus e meu tudo. Seja de fato o Senhor o nosso tudo. Se Ele é o nosso tudo, a gente tem condições de viver uma vida mais leve, mais feliz, sem tantos medos, sem tantas amarras, claro, porque sabemos que o Senhor está conosco aqui já, nos amparando, socorrendo, e obviamente nós iremos vê-lo, contemplá-lo como santos face a face, se lhe formos fiéis neste mundo, nessa nossa caminhada terrena. E Santo Afonso, ele é bem didático, né? Se você está acompanhando com a gente os programas A Redenção, você está vendo que essa didática nós estamos seguindo. Nós falamos no programa passado sobre o desapego às criaturas e agora falando dessa morte dos santos é preciosa. Para os santos a morte foi preciosa e é preciosa para aqueles que buscam essa santidade, como já bem disse o Padre Frederico. E aí Santo Afonso destaca aqui, ó Padre, quem morre amando a Deus já não se perturba com as dores que acompanham a morte, mas antes se compraz nelas, oferecendo-as como últimas coisas de sua vida. Então é o que o Padre Frederico já disse, só quero destacar aqui para que você que reza com a gente, eu, com certeza também o Padre Frederico, todos nós, tenhamos essa grande consciência de que neste mundo nós devemos sempre buscar, colocar Deus em primeiro lugar. Como já disse o Padre, fazendo o bem, seguindo os passos do próprio Jesus, para que nós possamos alcançar, sim, a vida eterna. Estamos meditando o livro Uma Estrada de Salvação. Então nós estamos trilhando essa estrada que exige de nós esforço. Não é fácil, né, Padre Frederico? Buscar, viver uma vida amando a Deus, fazendo o bem, é difícil. A nossa humanidade sempre... Um desafio. É o passar pela porta estreita, né, Clarisa? Isso mesmo. É um grande desafio. É interessante que, quando nós trazemos esse tema, falando de morte, isso pode causar em tantos uma certa repulsa. Não, a morte faz parte da vida. E os santos dizem assim, essa consciência do amor a Deus, veja que bonito. Eu não vou para a morte, mas eu vou para a vida verdadeira, a vida plena, que é o próprio Deus. Dele nós viemos e somos chamados a retornar. Então façamos do nosso caminho aqui, que é o momento da nossa decisão, da nossa escolha por Deus, façamos um caminho de luz, façamos valer a pena a nossa peregrinação terrestre, a forma como nós nos orientamos na vida, ou seja, vivamos a nossa vocação para valer. Sejamos de fato filhos da luz e não das trevas.
E Padre, nessa luta, que nós já falamos que é uma luta, é um desafio, a gente precisa contar sempre com a misericórdia, com a graça de Deus que nos envolve. Sozinhos nós não conseguimos. Sozinhos estaremos fadados ao fracasso. Nós não podemos confiar apenas na nossa força porque somos falhos, frágeis e fracos. E se nós prescindimos de Deus, da graça do Senhor, nós estamos perdidos. Então, assim, a salvação, ela nos vem por Deus. Claro que temos que nos esforçar, mas não contar apenas com o nosso esforço. A humildade é uma virtude chave que abre a porta do coração de Deus para tanta bênção em nossa vida. Então, busquemos a santidade, caminhemos como santos e santas, como Santo Afonso, na direção do céu. O nosso lugar é o céu, busquemos o paraíso. Enquanto estamos aqui, não vamos viver de qualquer jeito, infelizes, amargurados, vivendo ressentimentos, não. Vamos arrancar do coração tudo aquilo que nos separa da beleza eterna, do amor eterno, que é o próprio Deus. E essa busca, o programa Redenção tem sempre o objetivo de te ajudar nessa busca diária, Nos ajudar, ou melhor dizendo. Por isso nós temos o Redenção no dia a dia, que é a nossa sugestão, não é, Padre Frederico, para todos que rezam conosco. Isso. Sugestão muito prática para que possamos vivenciar os temas espirituais que trazemos aqui no nosso querido programa Redenção. E para este programa, para esta semana, você pode vivenciar a seguinte sugestão: rezar o terço da misericórdia diariamente, durante toda a semana, sempre às 15h, a hora da entrega do Senhor Jesus na cruz. Programa Redenção sempre motivando você, motivando a todos nós a buscarmos a santidade, a trilharmos um caminho aí, seguindo os passos de Jesus. E nós temos uma intercessão que é necessária nessa busca, que é a intercessão de Nossa Senhora. Santo Afonso nos convida a essa devoção. Aliás, Santo Afonso tem uma obra falando de Nossa Senhora, que é o Glórias de Maria. E nós destacamos sempre uma parte do Glórias de Maria. E estamos falando das práticas de devoção a Nossa Senhora. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o escapulário. E no Glórias de Maria, Santo Afonso diz assim, ao escapulário do Carmo, das 7 dores de Nossa Senhora, da Santíssima Trindade, especialmente ao da Imaculada Conceição, estão anexas muitas indulgências, parciais e plenárias, aplicáveis a si próprio na vida e na hora da morte. Então, Padre Frederico, quem usa o escapulário pode alcançar indulgências. Quem usa o escapulário como esse sinal de fé e vive realmente para valer o seu amor a Nossa Senhora, buscando fazer a vontade de Deus, pode alcançar sim essas indulgências que são concedidas a quem devotamente vive como filho da Virgem Maria, Nossa Mãe Santíssima. E essas indulgências, então, Padre, quem alcança é quem usa com devoção, não é aquele que usa como uma joia, não é isso não, tem que ter uma devoção ali. É preciso termos a consciência de que o escapulário, aquele que nós colocamos ao pescoço, ele não é um amuleto, não é que ele por si só vai nos fazer alcançar o céu, não. Ele é um sinal de algo interior, de quem o carrega. A devoção à Virgem Maria, Nossa Mãe Santíssima, o amor é extremado a Jesus, porque Nossa Senhora sempre nos conduz ao seu Filho amado e nos pede que façamos tudo o que Ele nos ensina e o que Ele nos diz. Então, é um sinal exterior que é necessário, sim, para manifestarmos a nossa fé, uma fé interior robustecida, fortalecida cada vez mais pelo testemunho e pela intercessão de nossa Mãe, Nossa Senhora. Ô Padre, e nós estamos falando hoje, nós falamos nos programas passados de desapego, as criaturas, estamos falando hoje dessa busca que nós devemos fazer no dia a dia para alcançarmos a salvação, e aí falando agora dessas práticas de devoção a Nossa Senhora. Essas práticas, o uso do escapulário com devoção, contribui, nos ajuda a alcançar essa vida de santidade? Se a gente retoma o surgimento do escapulário, o próprio texto traz aqui,
ano de 1251, no dia 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo. Tradicionalmente, o escapulário que nós usamos, o mais conhecido, é aquele que tem também a imagem de Nossa Senhora do Carmo. Então, a Virgem Maria apareceu lá na Inglaterra a São Simão, no dia 16 de julho, aqui do século XIII, e garantiu a ele, entregando-lhe o escapulário, que quem usasse com fé, devoção e piedade seria livre da condenação eterna. Então, é isso, né? A vivência da fé que vai sendo alimentada também por essas práticas devocionais, né? Que nos ajudam a voltarmos para a centralidade de Deus, para o nosso encontro com Cristo Redentor, o nosso divino Salvador. A Virgem Maria, a mensagem do escapulário é essa: deseja a nossa salvação e não a nossa perdição. Então nos empenhemos para que isso aconteça. Que alegria é crescer junto com você na fé aqui no programa Redenção. Louvado seja Deus, não é mesmo? Por esse momento tão especial, onde através dos ensinamentos de Santo Afonso, da Palavra de Deus, da intercessão de Nossa Senhora, nós vamos trilhando esse caminho de santidade em busca da salvação. E a cada programa Redenção, a gente também compartilha com você um pensamento de Santo Afonso para carregar aí no coração, quem sabe colocar na sua geladeira, no quarto, em algum lugar que você vai se lembrar durante toda a semana do que nós meditamos no programa. O pensamento de hoje de Santo Afonso diz assim: a morte apavora os pecadores. Eles sabem que da primeira morte, estando no pecado, passaremos para a segunda, que é eterna. Mas já não apavora as almas pias, que confiando nos méritos de Jesus Cristo, têm sinais bastante seguros de estarem moralmente na graça de Deus. Padre Federico, essa busca constante por Deus, essa confiança, essa luta para caminhar na graça é o que nos faz viver aqui nesse mundo de uma forma mais leve, não é mesmo? Forma mais leve, desembaraçada, né? Passarmos do pavor do pecador para a confiança. Essa confiança nos méritos de Cristo Jesus. Então, aí está o grande segredo para que tenhamos assim a disposição para uma vida nova, a disposição para conversão que deve ser contínua em nossa vida, porque a gente sabe que o que está reservado para nós, a glória eterna, a glória dos céus, nós nem sequer conseguimos imaginar, né? E ainda mais se comparamos com o que é desse mundo. Temos dores, sofrimentos, dificuldades, claro, temos coisas boas também. Então, aquilo que está reservado para quem caminha na luz é algo grandioso. Então, não fique preso ao medo, ao pavor, não. É preciso mudar de vida, voltar-se para Deus, para receber dele também a coroa eterna da salvação. E a oração nos ajuda a isso. Com certeza esse contato com o Senhor, essa intimidade com Deus nos faz crescer, né? E nos faz mais confiantes. Por isso agora nós vamos rezar, Padre Federico, com Santo Afonso. Vamos lá com Santo Afonso em oração, porque quem reza, tudo alcança, quem reza se salva. Amém. Senhor, enquanto eu estiver nesta terra, fazei-me conhecer sempre mais a obrigação que tenho de vos amar. Meu Deus, aceitai-me. Dou-me inteiramente a vós e em vós confio, Senhor. Pelos méritos de Jesus Cristo, confio também em vossa intercessão, ó Maria, minha esperança. Que a cada passo, que a cada caminhar, que a cada dia possamos trilhar esse caminho de confiança em Deus, confiança na intercessão de Nossa Senhora. Lembro mais uma vez a você, nessa luta diária, a gente precisa contar com a graça de Deus. Sozinhos nós não conseguimos. Por isso, Padre Federico, que é importante nesse momento da bênção, abrirmos o nosso coração e confiarmos nessa bênção que nos acompanha. Confiança é fundamental, essa abertura para Deus, para viver nele, com ele e por ele. Então, nós vamos agora pedir ao Senhor a bênção que tanto precisamos para sermos também na vida dos irmãos e irmãs, bênção, luz e amor de Deus.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora e de Santo Afonso, desça sobre você a saúde, a alegria, a paz, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus e não nos esqueçamos da sugestão dessa semana, não é, Padre? Rezar o terço da misericórdia, hein? Às 3 horas da tarde. Isso aí. E no próximo A Redenção tem mais crescimento na fé. Até mais, hein, Padre? Até mais. Tchau, tchau, Caísa.